Paz, meus irmãos e irmãs, hoje vamos ler para a leitura do livro de Jó, de 7 ao capítulo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como um escravo que suspira pela sombra e como um trabalhador que espera pelo seu salário. Assim se deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes, e de crostas terrosas a minha pele racha, e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se vindo sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro, e os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, na angústia do meu espírito falarei, na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que eu sou um mar, ou algum monstro marinho, para que me ponha sobre guarda? Quando digo meu leito me consolará, a minha cama aliviará minha queixa. Então me assustas com sonhos, e me atemorizas com visões. Por isso, prefiro ser estrangulado até a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são sopro. Que é o homem para que tu me des tanta importância, para que des até a ele atenção? Para que a cada manhã o visites, e a que cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade, por que fizeste em mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras já terei desaparecido. Capítulo 8. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, até quando você falará estas coisas? Aí até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo. E restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno, comparado com a grandeza no seu último estado. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Será que os pais não ensinarão, falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou crescer o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos? Secam antes de qualquer outra erva? São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras, e penetram até as mulheres. Mas se arrancam do seu lugar, este o negará dizendo, eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotaram outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá a sua boca de riso, e os seus lábios de alegria. Os que odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Capítulo 9. Então Jó respondeu, na verdade, sei que assim é, porque como pode o mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande poder. Quem ousou desafiá-lo e sobreviveu? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele o transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol e este sai e sela as estrelas. Sozinho, ele estende os céus e anda sobre as encostas do mar. Ele fez o Ursa Maior, o Órion, o Sete Estrelo e as constelações do sul. Deus faz coisas grandes, insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não vejo, segue diante de mim e não percebo.
Eis que arrebata a presa, quem o pode impedir? Quem lhe dirá o que está fazendo? Deus não revogará a sua própria ira? Debaixo dele se curvam os ajudantes do monstro Raabe. Como então poderei eu responder a ele? Como escolher as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu chamasse, ele me respondesse. Nem por isso eu creria que ele deu ouvidos à minha voz. Por que me esmaga com uma tempestade? E sem múltiplo multiplica minhas feridas. Não me permite respirar porque me enche da amargura. Se é uma questão de força, ele é forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: quem pode me intimar? E ainda que eu seja santo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me declarará culpado. Eu sou íntegro, mas não me importo comigo, não faço caso da minha vida. Para mim é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se o flagelo mata de repente, ele rirá do desespero dos inocentes. A terra será entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda sobre o rosto dos juízes. Se ele não é o causador disso, quem seria? Os meus dias são mais velozes que um corredor. Fogem sem ter visto a felicidade. Passam como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser vou esquecer a minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Eu serei condenado porque pôs trabalho em vão. Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão. Mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Porque ele não é ser humano como eu, a quem eu responda, se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro. Me põe a mão sobre nós dois. Que ele tire a sua vara de cima de mim, e que seu terror não me amedronte. Então falarei sem um temer, do contrário eu não estaria em mim. Capítulo 10. Estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa. Falarei da amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tem olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado. Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora me queres destruir-me. Lembra-me que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó. Por acaso não me derramaste como leite, e não me colhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, de ossos tendões me tecestes. Tu me deste vida e a bondade, e o teu cuidado guardou e o meu espírito. Não custaste essas coisas do teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Se o pecado me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que o olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já no ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos meus dias. Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu torne alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte. Terra de escuridão, de trevas profundas, terra de sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como escuridão. Capítulo 11. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficarão sem respostas? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que com seu palavreado falar calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que o envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura, sou limpo aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você, ele revelasse os segredos da sabedoria. Pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Será que você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso? A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus, e o que você poderá fazer, ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra, é mais larga do que o mar. Se ele passa a prender alguém, chama o juízo, quem poderá impedir? Deus conhece os homens falsos,
e sem esforço vem iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nasceu homem. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo. E muitos procurarão obter o seu favor, mas os olhos do ímpio desfalecerão, sem que se encontre refúgio. A única esperança deles será morrer. Capítulo 12. Então Jó respondeu: Na verdade, vocês são um povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento. Em nada sou inferior a vocês, que não sabe coisas como essas. E eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que invocava a Deus, e ele me respondia, o justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, dá desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus são seguros. O Deus deles é a própria força. Não pergunte agora aos animais, a cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu e elas lhe contarão. Ou fale com a terra e ela instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. De todos estes, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida, e de todos os seres vivos é o espírito de todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras, assim como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idades? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus, então, a sabedoria é a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se elas soltam, elas devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria. A ele pertence o enganador e o enganado. Ele leva os conselheiros embora, descalço e faz juízo de todos. Solta os laços que prendem os reis e amarram a corda aos seus lombos. Ele leva o sacerdote embora, descalço, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavra, tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois a destrói. Dispersa-se de novo, as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo, da terra, e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem ter luz. Ele os faz cambalear como os bêbados. Palavra de hoje, pastora Dainel.